Gente, eu sou tão retardada que eu esqueci de dar oi no meu primeiro vídeo no YouTube. Então, assim, eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, que vocês consigam entender algo melhor sobre esse Sisu. E se vocês gostarem, se inscrevam aqui, porque é meu primeiro vídeo, mas vai ter muito mais conteúdo sobre estudos. E também, vocês podem acessar tanto meu Insta quanto meu TikTok, que eu faço conteúdo há mais de 1 ano, e estão aqui na bio do canal. Beijos, aproveite o vídeo. Quem é vivo sempre aparece e, como eu estou vivo, eu tô aqui, apareci pra conversar com vocês. Porque, gente, seguinte, Sisu abriu. E aqui no Instagram eu tenho os destaques que eu já falei pra vocês, que eu deixei aqui pra quando vocês tivessem dúvidas ou se você nunca fez nada de Sisu, não faz ideia, pra você dar uma olhada. Mas esses stories são meio velhos, esses destaques já estão ali há mais de 1 ano. E aí eu decidi que seria uma boa ideia vir aqui e explicar sobre Sisu, porque muita gente tem muita dúvida e eu também acho muito importante que você saiba bem o que fazer, para que, se você tiver a ideia de entrar na Universidade Federal, saber exatamente o que fazer, ter uma estratégia para que você não fique por aí meio perdido e acabe não conseguindo sua vaga. Então vamos lá. Bom, o Sisu é um dos meios, uma das maneiras de entrada e a principal delas para universidades federais, por meio da nota do Enem. Existem outras maneiras de você conseguir entrar em universidades federais, a não ser pelo Sisu. Existem sistemas simplificados das próprias universidades, tem universidades que têm vestibulares próprios, como a URGS, mas o mais comum deles, e talvez o mais famoso, seja definitivamente o Sisu. Basicamente é o seguinte, depois que você faz o Enem, que você vê a sua nota, você vai ter 3 sistemas de processo seletivo, que são o Sisu, o ProUni e o FIES. Eles seguem essa linha, então sempre vai ser primeiro o Sisu, depois o ProUni, depois o FIES e assim por diante. Sempre vai ser assim, sempre foi assim e não é agora que vai mudar. Bom, o Sisu, no início, se você não tiver nenhuma prática, algumas pessoas acham ele um pouquinho difícil de entender. Por quê? Porque são palavras novas, nota de corte, lista de espera, chamada e... enfim. Para quem nunca viu isso, eu vou tentar dar uma explicada. Primeiramente, você precisa entender o que é nota de corte. Bom, nota de corte nada mais é do que a menor nota possível para você entrar naquele curso daquela instituição. Então vamos dar um exemplo. Você entrou no Sisu, se cadastrou, você já tem cadastro, enfim, entrou lá, fez o login no Gov, viu que o Sisu abriu e falou, vou me inscrever. Quando você entrar no site do Sisu, você vai ter 2 opções. Essas 2 opções vão ser tanto de curso quanto de universidade. Você pode escolher o mesmo curso nas 2 opções e universidades diferentes, ou você pode escolher a mesma universidade e cursos diferentes ou tudo diferente. Mas vamos por mim, assim, eu vou colocar que eu quero fazer fisioterapia na UFSC. Aí eu vou lá, boto lá minha notinha, e penso, vou deixá-la ali, ok. Tudo bem, no primeiro dia do Sisu não vai ter nota de corte, porque durante o dia a gente não tem notas porque é o primeiro dia. À meia-noite as notas viram e no outro dia a gente vai ver as notas de corte definitivas que aparecem depois da meia-noite. Por que isso acontece? Porque, gente, no primeiro dia as pessoas estão começando a se inscrever. O site não faz ali enfim, não dá F5 para que você saiba que, nossa, saiu notas de corte. Então é muito comum que apareça lá, esse curso não tem nota de corte porque o número de inscritos é menor do que o número de vagas. Mas não fica tão animado assim, porque no outro dia vão aparecer notas de corte, vão aparecer pessoas que colocaram suas notas, e aí você tem que olhar, ver se a nota de corte cobre até a sua nota, e ver se você vai deixar nessa universidade ou se você vai trocar. Então, o que acontece? Você olhou, deixou ali a sua nota em fisioterapia na UFSC, virou as notas. Você viu ali que a sua nota é 600 pontos. A nota de corte ali da UFSC, depois no segundo dia que virou, é 670. E aí você vê, putz, a minha nota é menor do que a nota de corte. O que eu faço agora? Você tem 2 opções, você pode deixar simplesmente ali, você pode falar, não,
vou tentar, vou arriscar e não mudar mais, o que eu não recomendo, porque eu trocaria de universidade, colocaria em outra se você quiser manter o curso, mas eu trocaria de universidade. E no outro dia, veria em si a nota de corte, que veria se aquilo cobriu. Ou você pode literalmente fazer isso, olhar e falar, não cobre minha nota, vou trocar. Vou colocar numa universidade que eu acho que esteja menos concorrida, ou que também seria uma segunda opção pra mim. E aí você vai poder ver definitivamente as notas de corte de todas as universidades e comparar com a sua nota. Então, a partir do segundo dia do SISU, você já tem que ter essa estratégia de pensar assim, essa aqui é a minha nota, essa aqui é a nota de corte da universidade e curso que eu quero. E agora? Elas batem ou elas não? Eu sei que é um pouquinho difícil de entender, mas quando você pegar na prática, se inscrever no SISU, você vai conseguir entender tudo. Eu até fiz uma colinha aqui no post-it, que é basicamente o que eu já falei, mas eu vou repetir. Que você pode colocar instituições iguais e um curso igual e uma instituição diferente ou tudo diferente. Curso diferente, instituição diferente. Lembrando também que você tem duas opções, ou seja, você tem a primeira opção e a segunda. Ou seja, no primeiro você coloca um curso e uma instituição, no segundo você muda, faz o que você quiser e vice-versa. Uma dúvida bem frequente é que muita gente se esquece ou não sabe realmente que você pode sim mudar com o passar dos dias tudo, até o último dia do SISU. Então assim, tem gente que acha que vai chegar lá, vai botar um curso e uma instituição e depois não vai poder mais mudar. E isso é mentira, você pode mudar quando você quiser, até o último dia. Coisa que você tem que ficar atento, porque se você parar e pensar assim, nossa, eu quero essa universidade, ponto final, eu não vou mudar, e é isso. Talvez você tenha menos chances de conseguir entrar, porque muitas vezes instituições muito concorridas acabam sendo mais difíceis que você consiga realmente entrar. Principalmente no meu caso, que é medicina. Então, assim, gente, se você acha assim, nossa, a minha nota ela tá menor que a nota de corte, mas pode ser que eu entre. Porque as chamadas, elas realmente rodam muito. Porque a gente tem a primeira chamada, a segunda chamada e, enfim, a lista de espera. O que acontece? Bota assim, a gente tem 30 vagas para medicina agora na URGS, que é aqui a Federal do Rio Grande do Sul. Você quer medicina, você botou lá a sua nota, você tirou 700 pontos, aí você pensa, vou por aqui. Aí você vê no outro dia, no dia que rodou a nota, que a nota de corte é 730. Bom que fosse, mas enfim. Você pensa, putz, a minha nota tá abaixo que 730, a minha nota tá abaixo que a nota de corte, e agora o que eu faço? Se você tiver 100% de confiança, que você acha que tá perto, que você vai entrar, deixa a sua nota lá, entendeu? Por quê? Porque vai chegar a primeira chamada. Muita gente, quando você quer entrar numa universidade federal, você tem que apresentar uma documentação muito grande. Se você for ampla concorrência, nem tanta documentação, mas se você for cotista, se você tiver cota racial, se você tiver cota principalmente de renda, que é mais chatinha, você tem que apresentar muito documento e muita gente acaba não levando todos os documentos ou realmente acaba sendo desclassificado porque não é o correto, ou seja, tá burlando o sistema. Ou por algum erro realmente, porque eles são, vou dizer pra vocês que eles são bem chatos na questão de documentação. Ou seja, as chamadas rodam muito, gente, muito mesmo. Tem pessoas, como eu já falei, que não entram por causa da documentação. Tem pessoas que realmente não querem entrar na universidade, que não vão, só, enfim, passam e postam. Então, se eu falar pra vocês que a maioria das pessoas entra na segunda chamada ou na lista de espera, não se assustem porque isso é muito real. Medicina isso é um pouco menor, porque medicina é um curso muito concorrido, direito também. Mas, gente, não é regra, porque existem universidades que chamam muitas pessoas e, enfim, se você quer, se você acha ok, é o curso que eu quero, é o meu sonho, não vou trocar, é a sua escolha, é você quem decide o SISU. Outra coisa muito importante, o que eu falei agora sobre o último dia. Esse ano, se não me engano, o SISU tem 8 dias, o que é um prazo um pouquinho maior do que os outros anos. Gente, você foi lá, você chegou no primeiro dia, viu que aquele curso, aquela instituição não batem a sua nota. A nota de corte é maior que a sua nota. Trocou. Aí você vai no terceiro dia, também tá maior. Trocou. E vai trocando. No último dia, você tem que se atentar em deixar algo bem parelhinho, né? Falar assim, nossa, esse aqui consegui esse curso, ou o curso que eu quero nessa instituição aqui, que bate com a minha nota. Gente, deixa tudo organizado, porque se der meia-noite do último dia do SISU,
você não pode mais trocar. E aí vai ser aquele ali que você vai estar concorrendo. Então, bom, é basicamente isso, tá? Fique atento a essas coisas, porque às vezes as pessoas se esquecem do curso que colocou, da universidade que colocou, e acabam não passando por assim, enfim, porque não perceberam. Outro ponto importantíssimo que você precisa entender sobre SISU, e muita gente fica bem perdido também, seguinte, muito importante agora. Às vezes terão universidades que vão ter pesos em algumas notas. Bom, quando você faz o Enem, você tem que pensar que você não tem só uma nota completa. Ah, eu tirei 600 de média, mas não é só os seus 600 de média que contam. Você tem que abrir a sua nota do Enem e ver quanto que você tirou em cada área do conhecimento. Então, assim, se você tirou, por exemplo, 700 na redação, aí você entra lá no SISU, daí você viu que a FURG, que ela ela tem peso, a FURG tem peso 3 na redação. Cara, se inscreve na FURG, porque você foi bem na redação, entendeu? Ah, e daí eu fui muito mal em matemática, e daí eu me inscrevi numa universidade que tem peso 3 em matemática. Foge, porque a sua nota vai diminuir. Você tem que analisar instituições que dão um peso maior por aquela área que você foi bem. Então, assim, se você tirou 900 na redação e você vê que tal instituição tem peso em redação, vai se inscrever, porque assim a sua nota vai ficar maior e você tem mais chance de entrar. Outro ponto que eu não falei nos meus destaques do Instagram, mas eu vou falar aqui nesse vídeo, porque ele também vai pro YouTube. Então, assim, a gente tem cotas no SISU. A gente também tem no ProUni, elas são acho que um pouquinho diferentes, mas eu vou aqui com a minha colinha, eu vou falar pra vocês mais ou menos quais são elas. Então, tem a L1, que são candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. A L2, que é candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. O L5, que são candidatos que, independente da renda, tenham cursado o ensino médio em escolas públicas. O L6, que é candidatos pretos, pardos ou indígenas que, independente da renda, tenham cursado o ensino médio em escolas públicas. L9, que são candidatos com deficiência que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. A L10, que é com deficiência, pretos, pardos ou indígenas com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Essa é a que mais vale. A L13, que são candidatos com deficiência que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. E, por último, a L14, que são candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então, a gente tem muitas cotas e é bom que você estude cada uma delas para saber quais você tem direito e, logicamente, que se você tiver o direito, use, abuse, porque é o teu direito. Não venham com essa conversa aí de não deveria ter cota racial. Deveria sim, porque, gente, é o mínimo, entendeu? Inclusive, candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que tenham cursado ensino médio em escola pública. Se você estudar um pouquinho de história, você vai entender por que tem essa cota. Bom, gente, eu espero que eu tenha esclarecido tudo pra vocês sobre SISU e que vocês estejam, assim, um pouquinho menos confusos e que vocês consigam entrar no SISU, colocar a sua nota, entender como fazer e que vocês passem. E é isso, gente. Um beijo e até!